Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O avião zumbia suavemente na pista, pronto para partir de Nova York rumo a Los Angeles. Na cabine, os passageiros se preparavam para a decolagem, alguns lendo, outros olhando distraidamente pela janela. Na fileira 12, Marcus Johnson, um piloto carismático de 38 anos, negro, impecavelmente vestido e exalando confiança, aguardava calmamente sua partida. Ele acabará de concluir uma longa conferência sobre segurança da aviação e estava ansioso para se juntar à família para um fim de semana muito esperado. Ao lado dele, uma mulher na casa dos 50, elegante, mas visivelmente altiva, lançava olhares desconfiados para Marcus. Quando ele estava prestes a se sentar ao lado dela, ela se endireitou abruptamente, encarando-o com uma frieza gélida. "Prefiro sentar em outro lugar", disse ela secamente, sem dar qualquer explicação. Marcus ficou momentaneamente sem palavras, surpreso com tal comportamento antes de compreender. A discriminação sutil, porém inegável, pairava no ar da cabine pressurizada. Os passageiros ao redor murmuravam, alguns chocados, outros constrangidos, enquanto a tensão se tornava palpável. O que a mulher não fazia a mínima ideia era que Marcus Johnson não era apenas um piloto. Ele era dono de uma das companhias aéreas mais influentes do país, um homem respeitado e admirado mundialmente por seu sucesso, inteligência e determinação. A humilhação que ela pensava estar infligindo teria um efeito contrário ao esperado. No silêncio pesado, Marcus respirou fundo. Sua paciência e compostura estavam prestes a ser postas à prova, mas a história que se seguiria superaria todas as expectativas daquela mulher arrogante. Marcus finalmente acomodou-se em seu assento, mantendo a calma apesar da tensão. A mulher, chamada Evelyn Whitmore, com o rosto congelado em rigidez e preconceito, cruzou os braços e desviou o olhar com desdém. Marcus observou os outros passageiros, alguns lançavam olhares furtivos claramente desconfortáveis, outros fingiam indiferença. Poucos minutos após a decolagem, Evelyn inclinou-se ligeiramente para a aeromoça para sussurrar algo. Marcus ouviu algumas palavras. "Não quero sentar ao lado dele, é inaceitável." A aeromoça, visivelmente constrangida, assentiu timidamente e ofereceu-se para trocar de lugar. Evelyn aceitou com um sorriso satisfeito, como se tivesse conquistado uma pequena vitória. Marcus respirou fundo, refletindo sobre tudo o que havia conquistado para chegar onde estava. Piloto há mais de 15 anos, ele sobrevivera a um ambiente profissional por vezes hostil, galgara posições com habilidade e determinação, e até fundar a sua própria companhia aérea, a Sky Empire Airlines, que acabará de atingir faturamento recorde. Mas apesar de tudo isso, se via diante de uma mulher que julgava seu valor unicamente pela cor de sua pele. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Marcus percebeu que Evelyn fingia ler uma revista, mas seus olhos o examinavam regularmente, repletos de desprezo. Naquele exato momento, um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Marcus. Ele sabia que o poder que ela pensava possuir era uma ilusão. Poucos instantes depois, um anúncio ecoou na cabine. "Senhoras e senhores, para sua segurança, lembramos que o piloto deste voo é Marcus Johnson." A voz da comissária de bordo era clara, profissional e deliberadamente respeitosa. Evelyn ergueu os olhos confusa, tentando entender. Um murmúrio se espalhou pela cabine. Os passageiros estavam percebendo que Marcus não era apenas um piloto, mas o proprietário e fundador da Sky Empire Airlines. Os rostos ao seu redor se viraram, alguns com admiração, outros com incredulidade. Evelyn sentiu um nó na garganta. A pessoa que ela havia julgado unicamente pela cor da sua pele era, na realidade, quem detinha o poder sobre a sua vida naquele plano. A sensação de humilhação que parecerá distante minutos antes agora se materializava com uma intensidade avassaladora. Marcus, sempre calmo, olhou para ela com uma gentileza gélida. Não disse uma palavra, deixando que a situação falasse por si. O avião prosseguiu seu voo, mas o equilíbrio de poder acabará de mudar, e Evelyn compreendeu que acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria. O murmúrio se espalhou pela cabine como uma brisa leve, porém poderosa. Os passageiros, agora cientes da verdadeira identidade de Marcus, trocaram olhares intrigados, alguns lançando olhares furtivos para Evelyn, que ficava cada vez mais pálida. Percebendo o momento oportuno, Marcus levantou-se lentamente de seu assento, cada movimento calculado, imbuído de calma e autoridade. Os olhos de todos os passageiros se voltaram para ele. Evelyn tentou desviar o olhar, mas seu corpo denunciava sua ansiedade. "Senhora Whitmore", disse Marcus com a voz calma, mas firme.
Entendo que a senhora tenha suas preferências, mas parece que julgou alguém sem saber quem essa pessoa realmente é. Evelyn permaneceu paralisada sem conseguir responder. Alguns passageiros murmuraram entre si, alguns expressando claramente sua desaprovação pelo comportamento da mulher. A comissária de bordo, visivelmente aliviada com a intervenção de Marcos, assentiu em silêncio, deixando a cena se desenrolar naturalmente. Você se recusou a sentar ao meu lado por causa da cor da minha pele, continuou Marcos, com os olhos fixos nela com uma intensidade silenciosa, porém penetrante. Uma atitude que não tem lugar aqui, nem no mundo que estou tentando construir. Evelyn, tremendo, gaguejou algumas palavras. Eu não sabia. Mas sua voz se perdeu no silêncio opressivo que preenchia a cabine. Marcos aproximou-se ligeiramente, não de forma ameaçadora, mas com uma presença inegável. Senhora, é importante entender que o preconceito tem um preço. Às vezes esse preço é invisível, às vezes é imediato. Naquele instante, ele fez um gesto discreto em direção à tripulação. A comissária de bordo, com um sorriso discreto porém perspicaz, pegou seu bloco de notas e anunciou: para a segurança de todos e o conforto de todos os nossos passageiros, vamos reorganizar os assentos. Senhora Whitmore, sugiro que se sente no fundo, perto da janela. Evelyn, com as bochechas vermelhas de vergonha e a voz trêmula, só pôde concordar. Os passageiros aplaudiram discretamente, alguns até rindo baixinho, satisfeitos por a situação estar sendo resolvida com dignidade e autoridade. Marcos retornou ao seu lugar, calmo e majestoso. A lição era clara: o verdadeiro poder não reside no medo ou na arrogância, mas no autocontrole, na competência e na justiça. Evelyn Whitmore, que pensava ter afirmado sua superioridade, acabará de descobrir que se humilhara diante de toda a plateia, impotente diante da verdade. Enquanto o avião continuava seu voo, Marcos olhava pela janela, já pensando na família que o esperava em Los Angeles. Mas ele sabia que aquele voo ficaria gravado na memória de todos que testemunharam aquele confronto. Um lembrete de que respeito e dignidade são inegociáveis e que a arrogância se desfaz diante da verdade. O avião voava através das nuvens, mas a tensão na cabine permanecia palpável. Evelyn Whitmore, sentada junto à janela traseira, tentava desesperadamente tornar-se invisível. Todos os passageiros ao seu redor lançavam olhares maliciosos ou de compaixão para Marcos, como se quisessem sublinhar a magnitude do seu erro. Marcos, de seu assento na frente, observava a cena calmamente. Ele sabia que a situação poderia se transformar em uma lição mais forte e inesquecível, não apenas para Evelyn, mas para todas as testemunhas. Ele chamou a comissária de bordo pelo sistema de som. Por favor, pergunte aos passageiros se alguém gostaria de compartilhar sua experiência ou fazer uma pergunta sobre segurança de voo. Um silêncio curioso se instalou e então, timidamente, vários passageiros levantaram as mãos. Marcos convidou o primeiro a falar. Uma jovem, sorrindo, contou como a carreira de Marcos a havia inspirado e como a história dele a encorajou a perseguir seus sonhos, apesar dos obstáculos. Evelyn, cada vez mais desconfortável, tentou se encolher na cadeira, mas os olhares ao seu redor eram impiedosos. Marcos, ainda calmo, disse então: Senhora Whitmore, acho importante que a senhora entenda que respeito e dignidade não são medidos pela sua posição social ou preferências pessoais. Eles se demonstram na forma como você trata os outros. O silêncio pesado foi subitamente quebrado por um murmúrio geral. Vários passageiros começaram a falar entre si sobre Evelyn, expressando sua desaprovação pelo comportamento dela. Alguns sussurravam: ela não sabia quem ele era. Ou, que arrogância. Evelyn sentiu a vergonha tornar-se insuportável. Tentou responder, justificar-se, mas a voz tremia, as palavras lhe escapavam. A tripulação, discreta mas cúmplice, garantiu que ela permanecesse à vista de todos, enquanto Marcos mantinha a sua compostura inabalável. Para concluir a lição, Marcos levantou-se novamente e declarou com voz firme porém calma: na vida, todos nós nos deparamos com momentos em que nossos preconceitos nos traem. Hoje vocês tiveram a oportunidade de ver que julgar alguém pela aparência ou cor da pele não é apenas injusto, mas pode custar-lhes a dignidade. Uma salva de palmas irrompeu por toda a cabine, aplausos para Marcos, pela lição ensinada, mas também pela justiça feita. Evelyn, vermelha de vergonha, baixou os olhos, consciente de que sua arrogância acabará de lhe custar muito mais do que alguns minutos de desconforto. Ela acabará de perder a face diante de todas as testemunhas presentes. Marcos voltou ao seu lugar, sorrindo levemente. A situação, embora delicada a princípio, havia se transformado em um poderoso exemplo para todos. Respeito não se implora, se conquista.
E a verdadeira autoridade se demonstra por autocontrole e dignidade, nunca por medo ou arrogância. O avião iniciou a descida rumo a Los Angeles. A tensão na cabine deu lugar a uma atmosfera quase solene. Os passageiros, inspirados pela calma e autoridade de Marcos, conversavam entre si, admirando a maneira como ele havia lidado com uma situação delicada com compostura e dignidade. Evelyn Whitmore, ainda sentada junto à janela, já não conseguia evitar os olhares alheios. Cada sorriso discreto, cada comentário de admiração sobre Marcos, fazia-a lembrar-se da sua vergonha. Sentia um peso esmagador nos ombros, a humilhação atingira o seu auge. Marcos, ciente de que aquele era o momento perfeito para concluir a aula, levantou-se para fazer um último anúncio. Senhoras e senhores, disse ele, com a voz ecoando pela cabine, hoje testemunhamos algo mais do que um simples roubo. Vimos que respeito e dignidade são inegociáveis e que julgar alguém sem conhecê-lo pode ser contraproducente. Então, dirigindo-se sutilmente a Evelyn, Senhora Whitmore, espero que esta experiência a tenha feito refletir sobre suas atitudes e preconceitos. Na vida, cada escolha que fazemos tem consequências visíveis ou invisíveis. Evelyn baixou os olhos, incapaz de responder, mas o calor dos olhares ao seu redor deixou claro que ela acabará de ser corrigida publicamente com tato e inteligência. Os murmúrios de aprovação dos passageiros transformaram-se em aplausos estrondosos quando o avião finalmente pousou em Los Angeles. Ao sair da aeronave, Marcos aproximou-se da tripulação e agradeceu-lhes pelo profissionalismo e discrição. Evelyn, por outro lado, ficou sozinha com a sua consciência. Lição aprendida, humilhação total e, acima de tudo, a certeza de que nunca mais julgaria alguém com base nos seus próprios preconceitos. Algumas horas depois, ao reencontrar sua família, Marcos sorriu por dentro. A vida tinha uma maneira sutil de lembrar a todos do seu lugar e do seu comportamento. Hoje ele transformará um ato de arrogância e discriminação em uma lição memorável, sem jamais perder a dignidade ou a compostura. Esse roubo ficaria gravado na memória de todos que testemunharam a situação, uma lembrança de que o verdadeiro poder não reside na arrogância, mas na competência, na paciência e na justiça. Para Evelyn Whitmore foi uma lição que jamais esqueceria, um lembrete cruel, porém necessário, de que a ignorância e o ódio nunca triunfam sobre a verdade e o autocontrole.